A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, este é o canal do Val, a serviço do seu, do meu, do nosso bem espiritual. Graças eu dou pelas nossas vidas, por estarmos na presença do nosso Deus, por mais uma vez gravar um vídeo, gravar uma palavra do nosso Deus, que Deus tem me impulsionado a fazer. Sou grato à vida dos irmãos, daqueles que já estão inscritos no meu canal. Faça esta obra crescer, divulgue, anuncie, compartilhe, dê o seu joinha. Eu sou muito grato pelas vossas vidas. E seja participante desta obra. Deus tem tudo a fazer, tem tudo para dar o crescimento, porque Deus é soberano. E não é para minha glória, é para a glória do nosso Senhor. Fico feliz por estarmos aqui, espero que você esteja bem, espero que esteja tudo bem na vossa vida, na nossa casa, e Deus cuidará das nossas vidas. Amados, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos um assunto muito rico, um assunto muito rico, um assunto muito importante para nossas vidas, né? E o tema que eu quero pregar hoje, o Senhor me deu, é o valor da ressurreição. Um assunto muito importante, porque sem ele nós não estaríamos aqui, não tínhamos estrutura para continuarmos, né? Então, o texto está baseado no Evangelho, melhor dizendo, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, é considerado o capítulo da ressurreição, os irmãos sabem bem disso, e no seu versículo 14, para iniciarmos a palavra do nosso Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que nos diz desta maneira: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a nossa fé. Meus queridos, Paulo deixa bem claro aqui esse assunto, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Logo, se ele está falando isso, é porque alguém duvidava. E não é diferente. Hoje nós pregamos muitas vezes e as pessoas não creem, as pessoas duvidam da nossa pregação, mas é um fato histórico que até hoje não apareceu um testemunho sequer, para contradizer, quer dizer, destruir a base da nossa fé, que é a ressurreição do nosso Senhor. Por mais críticas as pessoas sejam, os ateus, eruditos, as pessoas que andou escavando, buscando coisas para refutar a nossa fé, não acharam base. Pelo contrário, todas as vezes que eles mexem, que eles cavucam, que através da arqueologia, que eles vão buscar coisas para comprovar a inveracidade das escrituras, eles se convencem mais. O Senhor coloca provas irrefutáveis na sua frente e nas vossas vidas, né? Então isso é muito bom, muito rico para as nossas vidas. Então o texto está nos dizendo a respeito da ressurreição, né? E é um assunto muito rico. E para nós observarmos, irmãos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, era uma coisa que já estava prevista, já estava determinada, já tinha sido prenunciadas pelos salmos, pelos profetas, né, que é do Antigo Testamento, e teria que se cumprir. Mas muitos dos seus discípulos, até no momento que, depois, o terceiro dia que ele tinha ressuscitado, quando ele apareceu, muitos deles não creram. Os irmãos sabem da história, né? E vamos ler aqui em João, carta do apóstolo, Evangelho de João, que nos diz dessa maneira, João capítulo 20, e versículo de 11, que diz assim: o versículo 15 nos diz dessa maneira: Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? Quem buscai? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus
e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Então os irmãos veem a notícia aqui que Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus, e ele, através do seu poder, com seu corpo ressurreto, apareceu a Maria Madalena, que estava chorando, lamentando, e foi e contou aos seus discípulos. Mas os irmãos sabem da história que o próprio Tomé, que era um dos 12, estava lá presente. Ele relutou para crer, e ele disse que se ele não colocasse as suas mãos nas feridas, não visse as provas, as feridas, os cravos, onde a lança furou em as partes do seu corpo, e de forma alguma ele creria, né? E hoje não é diferente. Muitas vezes a gente nos pregamos e as pessoas, se não tiver prova, elas não creem. Mas o próprio Jesus, quando a natureza dele é tão linda, tão doce, que quando ele apareceu aos seus discípulos depois desse fato, ele não chegou de forma alguma acusando eles. Quando eles estavam reunidos, temerosos, naquele domingo, né, estavam com as portas trancadas, a janela trancada, que quando Jesus aparece para eles, Jesus não tem nenhuma palavra condenatória para eles. Jesus simplesmente se coloca no meio deles e fala para ele: paz seja convosco. O nosso Jesus é um Senhor de paz. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Então vejam que Jesus ressuscitou. Então logo é uma crença, é uma doutrina que nós temos por base a nossa fé, né? Paulo, certa vez, pregando aos irmãos da igreja que ele tinha constituído, ele pregou e falou a respeito disso. Muitos estavam lá murmurando, e havia pessoas que estavam pregando, contradizendo a doutrina que Paulo tinha pregado, as palavras que Paulo tinha pregado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13, que nos diz desta maneira: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Deus ressuscitou a Jesus e ressuscitou, assim também os que... Perdão, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Observe que os irmãos estavam tristes, né? Já não criam mais na ressurreição. Havia alguém pregando e contradizendo a doutrina, que é uma doutrina tão rica para nossas vidas. E eles não estavam crendo. Aí Paulo chega até eles: não quero que seja ignorante nesse assunto, porque é um assunto que, se não for verdade, não temos por que estar pregando, não temos por que estar indo à igreja, louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome, pregando para as pessoas que Jesus cura, que Jesus liberta, que ele é o rei, é o dono da vida. E como pregamos uma coisa dessa se na verdade ele não viveu? Se na verdade ele não ressuscitou, ele morreu e está lá sepultado. Meus amados, a ressurreição de Jesus é tão importante nas nossas vidas que sem ela não teríamos nada. O próprio texto base aqui está nos falando, o próprio apóstolo Paulo está nos falando, que se Jesus não ressuscitou, é vã, ou seja, a nossa fé não tem estrutura, não tem base, não tem fundamento, e somos considerados como os mentirosos, né? A fé, o cristianismo, é a única religião do mundo
aonde o seu fundador está vivo. Glória a Jesus, ele está no nosso meio. Ele está aí junto de você, está comigo aqui. Ele está nos sustentando, é Ele que carrega a sua igreja. Glória a Jesus. É Ele que está cada dia dizendo para que nós tenhamos força, para que a gente não ficarmos prostrados no chão, triste e cabisbaixo, mas sempre com cabeça erguida, sabendo que temos Deus vivo que zela pelas nossas vidas. Nenhuma religião do mundo você vai encontrar isso, só a nossa. Temos fatos históricos, não andamos de qualquer jeito pensando que as pessoas andamos pregando, não andamos, a nossa base não está em fábulas, não está em conto de fada, é fato histórico, é provas irrefutáveis. A aparição do nosso Senhor foi verdade, é real. Não existe contradição jamais na aparição do nosso Deus. Então veja que o nosso Senhor, Ele é poderoso. Então creia nisso. E Paulo chega para os irmãos e diz, olha, não quero que sejais ignorantes a respeito desse assunto. O nosso Jesus ressuscitou. Ele está vivo. É Ele quem nos sustenta. Então isso é muito maravilhoso. É aquilo que nós temos na nossa vida de mais importante. É a fé, a esperança que Jesus está conosco todos os dias. Então o Senhor está vivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Glória a Jesus. Atos, capítulo 2. Vamos ler aqui, amados. Glória a Jesus. Vamos ver o que a palavra nos diz aqui em Atos dos Apóstolos. O que o apóstolo Pedro estava pregando na sua primeira pregação, após a ressurreição do nosso Senhor. Atos capítulo 2, versículo 23 ao versículo 27, que nos diz desta maneira. Este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-vos o crucificaste, e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus soltou as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Olha aqui, Pedro pregando para os judeus, os mesmos judeus que gritaram quando teve a escolha, Jesus ou Barrabás. Esses judeus estavam lá, estavam gritando, Barrabás, 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 e a Jesus crucificam. A essas mesmas pessoas, Pedro estava pregando e dizendo para ele, olha, este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ou seja, Deus já tinha determinado o que haveria de acontecer, porque na realidade Jesus já foi morto desde a fundação do mundo. A palavra do Senhor nos diz, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então o plano tinha que ser consumido, tinha que acontecer. A morte de Jesus tinha que acontecer, o sofrimento dele tinha que acontecer, a crucificação da cruz por morte de maldição tinha que acontecer, todas as coisas ao seu respeito tinham que acontecer. Mas um fato mais importante, mas que é o ápice da nossa fé, é a ressurreição. Se Cristo não tem ressuscitado, meus amados, eu não estaria aqui pregando para você. Se Cristo não tem ressuscitado, você não estaria aí me ouvindo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para as pessoas. As pessoas que foram antes de Cristo dependiam da ressurreição.
Todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para a morte, crucificação e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Se Deus não cumprisse essa palavra, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que servimos a um Deus que tudo pode, que tudo vê, que zela, que cuida pela sua palavra. Então, meus amados, fica com esta palavra. O tempo já foi, já avançou. Isso é um tema muito rico que eu gostaria de falar, e aqui digo de passagem que esta palavra, esse tema, passaríamos a noite falando aqui. Mas isso o Senhor nos dará outra oportunidade, creio eu, e o Espírito Santo nos impulsionará e nos ajudará a fazer essa obra do Senhor crescer. Então compartilhe essa palavra, deixe o seu joinha, faça chegar essa mensagem ao coração das pessoas que você ama. Essa obra não é minha, esta obra é do Senhor Jesus Cristo. Então seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, um ajudador. Deixe o seu like, compartilhe, faça que todos os seus amigos vejam e escutem essa mensagem, porque Deus tem bênção para nossas vidas. Amém, meus queridos amados? Então, sou grato pela sua vida. Fica firme, Deus é com você. Jesus ressuscitou e Ele está vivo, está aí, está comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu vos abençoo e que a graça do nosso Senhor esteja convosco. Amém, meus queridos.